Olá! Olá, boa noite. Boa noite. Demoramos, mas chegamos. Estamos aqui. Não vou falar de quem é a culpa, não é minha. Também não é minha. Não, é culpa do frio. No Facebook. Mas deu tudo certo. Tudo bem, pessoal? Vamos esperar vocês aparecerem. Quem aparecer, manda um oi aí pra gente. Fala que você tá aí. Fala que você tá acompanhando, fala que você tá ansioso pra saber. Não, você já sabe qual é o tema de hoje. Já não tá vamos falar que escrito tá aqui, ansioso. né? Não. O tema nunca é uma surpresa. Acho que eu vou começar a fazer temas surpresas. Chegar na hora. É Super Xuxa contra o Baixo Astral. Não é nerd esse filme, né? Será? Eu acho que não. Talvez a gente pode forçar umas referências ali. Ah, Talvez dá pra exista. pensar em ecologia, tem um viés aí. Aqui também. Sim, também. Mas esse ele vai além da ecologia, né? Tem arco-íris. Tão bonito. Arco-íris. Muito científico o arco-íris. É pura ciência, Tá olha. certo. Não é? Apareçam e aí a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre Qual é o nosso tema? Qual é o filme de hoje? Okja. 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 Aquele filme que a gente demorou muito tempo pra aprender como se falava o nome, não vamos mentir. A gente demorou até o dia do release pra entender do que se tratava o filme, né? Exatamente. Não, Essa é a maravilha, eu acho, desse filme também. Essa é a maravilha dos filmes dele, né, gente? Sim. Você nunca entende. Nós já vamos falar disso, mas você demora pra você entender muito bem o que você tá vendo, né? Sim. E eu acho que é uma vantagem do cinema coreano, que ele dá essa surpresa pro telespectador, assim, pelo menos num certo momento do filme, ou durante todo o filme, até você entender o tema ali, ele te pega de surpresa. Oi, gente, eu sou o André E eu sou o Igor. e a gente vai conversar sobre Okja, Okja. o novo filme da Netflix que entrou no ar no meio pro final da semana passada. Isso. E Aguardadíssimo, uma produção com o mesmo diretor do Expresso do Amanhã. É um filme que, quando ele foi lançado aqui no Brasil, ele ficou pouco tempo no cinema. Se não me engano, ele foi lançado um ano depois, né? No cinema aqui no saiu Brasil. bem depois. Um ano depois que ele foi lançado. E que é um filme surpreendente, pra quem assistiu sabe como é surpreendente a história desse filme. Maravilhoso. Eu não sei dizer o nome do diretor, que é coreano. John Ho Bong. Isso. E... Vamos chamar ele de Ho, É. que é como chamam ele de John... Ho Bong. John Ho. Ele chama Ho. Ou a gente também vai chamá-lo de o diretor pra coreano. gente não correr o risco de ser racista. Então, pra não errar o nome da pessoa, a gente chama ela de o diretor. Tá certo. Vocês vão entender isso. O diretor do filme ele é coreano e a estética do cinema coreano é muito presente nos filmes dele. Você vê no Expresso do Manhã e você vê no Okja, que até se passa uma parte do filme na Coreia do Sul. E assim, tem essa coisa da estética do filme coreano e tem as coisas da história de surpreender, que é muita coisa do cinema coreano. Sim, é um filme que ele rendeu muito assunto. Antes da gente falar do filme, nós vamos voltar para... Boa noite, Nancy. Boa, Nancy me deu aula. É Nancy. Olha, Foi minha Nancy. professora na faculdade. Prazer. Okja rendeu assunto antes dele estrear. Quando Ele surgiram as primeiras imagens, as primeiras fotos, aquela tilda esquisitona, Tilda sempre esquisitona, né? Mas é... estranha, aquele Jake Gyllenhaal bem esquisitão, assim, bem diferente do que a gente tá habituado a vê-lo. Aí, mas parecia promissor. O trabalho do diretor é um trabalho que muita gente gosta, eu particularmente gosto muito do Expresso da Manhã, nós vamos falar daqui a pouco também sobre ele, mas eu gosto. Filmão, Expresso do É Manhã. um belo do Recomendamos, filme. assim, é um filme com temas pesados, então esteja de sobreaviso, né? Que ele pode começar com uma ficção científica meio barata no começo, mas ele tem temas bem pesados, então você fica esperto. Vai com medo, não vai relaxado, curtindo. É só um filme de uma porquinha que nem você vai ver aqui, não. Tá, mas ainda Okja também tem seus temas. é pura leveza perto dele. Que mas fogem. mas tem uns. Mas a polêmica toda se deu quando o nosso querido, nosso Pedro Almodóvar decidiu polemizar sobre este filme participando do Festival de Cannes, porque o filme nunca passou nos cinemas. Sim. E aí a gente entra numa polêmica que o nosso cinema
atual vai vivenciar ainda por um bom tempo a definição. Ainda tem que se adequar, né? Essa coisa do on demand e do que vale como experiência cinematográfica ou não. Por exemplo, nós vamos ter aí o filme Apresentação dos Inumanos, que na verdade vai ser um grande primeiro episódio. E aí, isso é cinema, isso é seriado. Foi filmado em IMAX, vai para os cinemas. E aí, IMAX. é um filme, mas é uma série, entendeu? Sim. A fronteira tá cada vez mais confusa. Sim. A Netflix tá bagunçando cada vez mais isso. Já começou com aquele filme do Idris Elba, né? Que era para concorrer ao Oscar, ou não chegou a concorrer, né? Beasts of No Nation, sobre os exércitos de crianças e os ditadores da África. E ali já ficou meio muddy, né? Ficou meio confusa as barreiras entre cinema e TV. E agora começou a piorar, porque as pessoas começaram... Antes, assim, quando a Netflix apareceu e a Netflix era o grande pote de ouro, criticava-se muito pouco a Netflix, porque tem muito dinheiro jorrando na Netflix à vontade. Sim. Antes da atual safra de vamos cortar tudo, a Netflix passava a imagem de ser um fundo a perder de vista para os projetos mais absurdos e menos esperados pelo cinema. E a coisa não é assim, a Netflix começou... Na verdade, eu acho que o que aconteceu é o seguinte, a Netflix, por querer cruzar essa barreira entre cinema e TV, com essa coisa do on-demand, com essa coisa do produzir conteúdo exclusivo que você veria em outras mídias e você vê lá, ela passou por uma fase experimental muito grande. Sim. Então, ano passado a gente teve dezenas de seriados e filmes que são exclusivos da Netflix, foram feitos pela Netflix ou encomendados de alguma forma pela Netflix. E esse ano você já viu uma redução disso e um cancelamento gradual de muitos seriados que não estão dando dinheiro. É o caso do Sense8, que é uma sensação entre um grupo muito específico de fãs, mas que no geral não tem audiência e não dá retorno. É um seriado que custa milhões para ser feito e que não traz para a Netflix o retorno necessário. E a Netflix está cada vez mais caminhando por... Apesar de ser este território ainda... Ele ainda é muito experimental, a Netflix ainda é muito experimentadora. Mas eles têm já uma coisa de começar a apostar em recursos que são recursos padrão do cinemão mesmo. Então, é a produtora do Brad Pitt que está bancando isso. Sim, é um acordo que eles fizeram e já é o segundo filme, né? Tem o War Machine, que é um filme da Netflix também, que lançou no ano passado. Não, esse ano, mês passado. Mês passado, perdão. Filme de guerra, eu não sou muito fã também. Não é grandes coisas, não. E agora o Okja, que é a mesma produtora. Sim, então... o próprio Will Smith apareceu em defesa da Netflix, dizendo que a experiência dos filhos dele é assistir Netflix e assistir cinema. E tudo bem que o Will Smith tem projetos envolvidos com a Netflix a caminho, então há interesses envolvidos, não é nada de graça. Tem que defender, né? Tem, mas a polêmica se instaurou em o que era um filme que estava chamando a atenção, porque era o diretor coreano que todo mundo gosta. Que deu uma balançada em Hollywood com um filme relativamente pequeno. O que era isso virou um fenômeno muito maior. As pessoas passaram a se interessar mais pelo filme porque o Almodóvar criou uma polêmica que era tudo que eles queriam. Deu visibilidade. Exatamente. Criou-se uma visibilidade muito boa pro filme. E aí a gente chega finalmente no filme, né? E o filme... E foi muito... O timing foi muito maravilhoso, que foi poucas semanas antes do filme ser lançado. A divulgação não estava sendo... Eles lançaram um trailer, alguns clipezinhos... Foi tudo muito misterioso. Você sabia que é um filme, tem uma indústria, e que é a indústria da Tilda, tem essa menina... E era isso, a gente não sabia muita coisa. A gente sabia que existia a empresária, a gente sabia que existia a menina, a gente sabia que existia o apresentador de programas, mas as conexões entre esses elementos não estavam muito claras pra gente. Assim, era tudo muito... E como filme, quando você assiste o filme, e aí a gente vai transitar por uma zona de spoilers aqui, então a gente já a gente vai falar, não vai tentar... E o filme transita por... O tom do filme muda, transita entre
quase que entre gêneros de uma maneira tão rápida e tão intensa que você juntar isso num trailer, você não ajuda muito. Tem pedaços do filme que você assiste e você fala assim, ai, que filme fofo. Tem pedaços do filme que você fala, ai, meu Deus, tem pedaços do filme que você gargalha, que é quase um filme pastelão, assim. O filme transita muito bem, assim, entre esses gêneros. E o que pra mim é um mérito maravilhoso do filme. Eu terminei de assistir o filme e eu não consegui falar qual é o gênero desse filme. Eu não consigo classificá-lo num gênero. Então, esse filme pra mim parece muito... Primeiro, um filme que começa como uma aventura, né? Que é, sei lá, parece um filme da Lassie no começo. Se você for pensar a relação da Mika com a Okja. E se você voltar um pouquinho antes, ele começa com um tom de distopia, sim, assim, aquelas cenas na Mirando. A Mirando é a indústria que é gerida, administrada pela personagem da Tilda, que é a Lucy Mirando. Então começa naquele tom distópico e personagens, os figurinos, o tom. Aí de repente muda pra essa coisa meio aventura. Você conhecendo a menina e seu porquinho, que na verdade é um porco rinoceronte gigante, que é você conhece, que é a elefante. Não, é o design, né, da Okja, do rosto. Porque assim, um porco, por mais que ele seja bonitinho, né, a gente tem o exemplo do porco-aranha dos Simpsons, que é uma graça. De porco muito mais bonitinho, chama Baby. É que eu não acho o Baby tão simpático, sabia? O Baby é um porco. Acabamos esse vídeo, tchau, gente. Porco-aranha. Porco-aranha é um desenho. Vocês vão ver meu dedo agora. Baby é uma fofura. É um filme de criança. Então assim, mas só que ele não tem expressão, ele não, ele é um porco que fala. Então, exatamente por isso que eu acho que é um porco que fala com ganso. Puxo mais o porco-aranha, porque como ele é desenho, ele é feito para ser mais expressivo. Assim como a Okja é uma criatura feita de CGI, ela não tinha como puxar essa inspiração de um porco. Então eles usaram o rosto de um peixe-boi. É o modelo básico pro rosto da Okja. Mas olha, tem gente que já viu peixe-boi, tem gente que já viu hipopótamo, tem gente que já viu elefante nela. Acho que assim, a estrutura... a estrutura do corpo dela é um hipopótamo. Visivelmente. O rabinho grosso. Sim, ela a estrutura corporal, por ser um bicho muito grande, não tem como fugir de elefante ou hipopótamo, mas o rosto é muito parecido com o peixe-boi. Quem já viu um peixe-boi, quem não viu, assim, não lembra de cabeça, procura uma foto de um peixe-boi e pega uma foto promocional do filme, você vai ver que a Okja é um peixe-boi. Ele é biólogo. Rinoceronte, sim. É um peixe-boi rinoceronte que, na verdade, é um porco gigante. Sim. Ficou claro? Percebe que não tem como a gente encaixar em nada até agora? Sim, é porque a ideia que o filme passa pra você é que é uma mutação natural que está sendo criada para substituir a produção de porcos normais, para você ter uma produção muito mais eficiente de carne e sair carne mais barata para as pessoas. Exato. Começa com esse discurso bonito. Sim, exatamente esse é o discurso da Tilda no começo do filme, em que o André falou que tem esse tom distópico, que é isso, né? Tipo, as pessoas estão com fome, o mundo precisa de sustentabilidade, é aí que surge essa ideia por trás do enredo. Que é a Okja. Enredo basicamente é o seguinte: existe essa indústria, a Mirando. Sim. O filme começa em 2007 e quando a Lucy está assumindo a empresa no lugar da irmã dela, da Nancy, e que coisa maravilhosa. Ai, desculpa, mas foi mais forte que eu. É muito maravilhoso aquilo. É muito, meu coração quase parou. E ela assume remodelando a imagem da empresa. O pai dela tinha uma imagem péssima, a irmã dela tinha uma imagem péssima e é ela uma coisa que ela diz durante o filme. A Mirando, ela é uma indústria agroquímica que é odiada no mundo inteiro, porque é aquela coisa da sustentabilidade, do sentimento que as pessoas começam a ter contra as empresas que sujam o meio ambiente. Uma empresa agroquímica. E ela assume uma empresa que tem uma má imagem e quer transformar a imagem da empresa usando essa propaganda da sustentabilidade. E aí, como ela começa isso? Aí vocês vão reconhecer muita história de produto que a gente encontra no shopping e no mercado, alguns picolés, uns sucos e coisas assim. Sim. Ela diz que encontrou um super porco. Sim. No
No Chile? No Chile. No Chile. E esse super porco foi levado pro Arizona. E do Arizona, esse super porco, eles criaram 26 super porcos. Eles cruzaram esse super porco e criaram 26 porquinhos que eles distribuíram ao redor do mundo. Para fazendeiros locais criarem de acordo com suas culturas. A ideia, a imagem que ela tá vendendo é essa. É o porco orgânico. São porcos orgânicos. São porcos orgânicos. Super porcos. São super porcos orgânicos criados pelo mundo e depois de 10 anos a gente iria ver o resultado. Tem um concurso. Qual foi o super porco que cresceu melhor, é mais saudável? Qual que é o melhor ambiente? Isso foi meu cachorro, gente. Não foi o super porco. Que foi? Qual que é o super porco? Esse é o super joca. Qual que é o super porco que melhor se desenvolveu? Isso. E aí a gente começa a acompanhar um deles especificamente, uma delas especificamente. Isso, que é a Okja, criada numa fazendinha na Coreia do Sul, no alto de uma montanha. Exato. Pelo um vovozinho que a única família é ele e a netinha dele de 14 anos. E é isso, e aí começa esse novo filme. Sim, você tem um filme que apresenta agora a Mika, no original Mija, mas né, teve que dar adaptada, porque brasileiro adora uma piada. A Mika, ela é muito introdução desses filmes de sessão da tarde, da criança e seu animalzinho. E o filme se desenvolve muito nesse sentido também. Porque é aquela coisa, a família se muda, o animal tem que cruzar o país para achar a família, ou a pessoa perde o animal e aí tem uma super aventura para encontrar o animal. Então o arco dramático da Mika e da Okja é muito nesse sentido. Sim. E aí começa a contar essa história, a campanha da Mirando chega ao fim, e aí a gente conhece a pessoa que vai julgar quem é esse melhor super porco, que é o personagem do Jake Gyllenhaal. Que é o Johnny. Dr. Johnny. Dr. Johnny, que é um apresentador de um programa desses de naturezas sobre animais. E ele está lá. Ele vai conhecer, ele vai viajar o mundo para conhecer esses animais, porque a grande final vai acontecer em Nova York. Isso. Não precisa ser muito inteligente para saber que o melhor porco é a Okja. Né? E o que vai acontecer com o melhor porco no final das contas? O melhor porco, veja, vamos voltar. Apesar de todos aqueles discursos bonitos, eles estão criando porquinhos para virar comida. A melhor comida. Ele não vai ficar andando em gramados verdes bem cortados. Não vai para uma fazenda no norte para ser criado por pessoas. Não vai usar colar de pérola e blush. Nada disso. Ele vai virar comida. É para isso que ele é criado. Porco de colar de pérola e blush é uma bela imagem, vai. E aí começa um novo filme. Sai um pouco desta... Você tá vivendo... Tem um tom idílico de você... Você usar exatamente essa palavra, idílico. É uma palavra perfeita. Né? Sai desse tom idílico da felicidade ali da Mika com a Okja e parte para um filme de aventura. Né? Mais ainda, né? Ação zona com grande ação, porque aí entra um terceiro personagem nesse filme, que é uma coisa que é muito inspirada na vida real, em organizações da vida real, que surge a FLA, a Frente de Libertação Animal. Surge o Jay. Isso, que ele surge... O que eles são? Eles são basicamente a PETA. Eles vão libertar os animais que estão em cativeiro ou que vão ser usados para abate, etc. E o alvo deles é o campeão desse concurso, que é a Okja. Só que eles não querem apenas libertar a Okja. Eles querem revelar a maldade por trás da Mirando. Então eles têm um grande plano. O Jay é vivido pelo Paul Dano. Maravilhoso. Ótimo. Maravilhoso. Sim. Tá sóbrio na medida ali. Tá sóbrio nível filme do... Na verdade, o personagem do Paul Dano me dá um pouco de medo nesse filme, porque ele é tão centrado, é uma pessoa tão focada que ele é meio psicopata, né? Ele é bastante psicopata. Então... Ele é esse tipo de... Aí, eu acho que essa é uma das maravilhas do filme. Ele critica muito bem algumas coisas, principalmente... Ele critica... Na verdade, ele consegue criticar tudo. Exatamente, essa é uma das maravilhas. Ele consegue criticar tudo. Ele consegue criticar os ambientalistas, a indústria, a mídia, o marketing, tudo ao mesmo... Ninguém... Ele só é elogioso a porca.
Ele só é elogioso a esse momento idílico que ele constrói no começo do filme. E nem as pessoas desse momento idílico, porque ele bota o avô da Misha numa cena que você quer dar um soco naquele velho. Sim. É uma... Ele... É um choque muito grande entre aquilo que o avô, que conhece o mundo, conhece a realidade, e a Mika, que é uma criança, é uma menina de 14, 15 anos. Então ela tem um choque muito grande entre aquilo que eles idealizam e conhecem do mundo, né? E são cenas ótimas do avô com a Mika. E aí a gente parte pra essa ação, que é a porca, o plano da FLA, que é garantir que não é sequestrar a porca, é garantir que essa porca vá pra Nova York. E lá eles colocam, ela tem uma caixa abaixo do muito detalhe, assim, e eles querem desmascarar o rolê todo. Eles querem desmascarar, eles querem mostrar pro mundo inteiro que eles sabem que na verdade aqueles animais eles não são naturais, eles foram criados pela empresa e que eles são como todo animal de abate. Se você assistir um vídeo da PETA, você imagina o que eles estão reconstruindo ali com esses animais fictícios, mostrando o abate, mostrando como eles são mortos, como eles são maltratados, como eles são colocados em ambientes insalubres, né? Pequenos, sujos, que eles são realmente só criados para serem comidos. Exato. Sabe aquele vídeo que o vegetariano mostra na rua? É ele fantasioso. O filme inclusive chega nele. Vira o vídeo do vegetariano da rua, só que com porcos gigantes que você se apaixona pelo olhar dele. Você simpatiza, como eu disse, quando eles tiveram que trocar essa cara por uma cara muito mais afetuosa, é porque você precisava simpatizar com esse bicho. Podia ser um bicho com olho morto. Não, você olha um porco de verdade, você olha para aquela cara do porco. Ele é extremamente cativante, assim. Ela, né, no caso, desculpa. Sim, a Octia. Ela é uma porca que você se encanta, você acha fofa, você quer brincar, você vê... Quando ela tem uma cena logo no começo que ela salva a Misha. Sim, aliás, é uma cena de ação muito inesperada pro começo do filme. Eu acho que não precisa contar o que acontece, você fala, porque... Porra, que porca esperta! Exatamente. E ali você vê como é um animal que tem sentimento, porque você sente que o animal está desesperado pela situação, e como é um bicho inteligente. Então não é simplesmente um porquinho comum. Exatamente. Sabe? Eu não sou vegetariano, então eu sei que que as pessoas têm sensibilidades diferentes para os animais, principalmente aqueles que a gente come e que a gente não come. Uhum. Mas assim, você vê na Octia uma sensibilidade muito diferente. Sim. Ela tem um porco que te conquista. Né? Eles colocaram nesta porca uma sensibilidade humana para uma ficção. Ela tem expressões e olhares que são extremamente humanos, que se colocam em personagens humanos. Eles humanizaram muito bem essa porca. Então isso não é que você acha ela fofa só porque ela é uma porquinha. Não! Ela tem... Uma porcona. Ela tem reações e expressões e tudo mais que você se sensibilizaria se fosse num personagem humano. É muito parecido. Aliás, são reações muito parecidas com reações humanas que você enxerga, que você vê na ficção. Não são reações animais, não são instintos animais. Sim. E aí essa porca está lá e nesta grande aventura. E é esse o filme. É uma grande aventura. É uma grande aventura. É uma grande aventura com vieses de ficção científica. Porque assim, o cinema tem uma discussão muito grande sobre o que é ficção científica, o que não é ficção científica. Depende muito do que o filme está apresentando. Né? Que nem Star Wars, ele não tem nada de ciência. Ele é uma fantasia espacial. Star Trek, ele não tem nada de fantasia. Ele é pura ciência. Ele é uma ficção científica clássica. O Octia, ele está um pouco no meio termo. Porque ao mesmo tempo em que ele trata de ciência, né, animais sintéticos, essa coisa de como você cria geneticamente modificados, todo esse universo. Toda essa questão do eco-friendly, daquilo que é sustentável, ele tá dentro da ciência de uma forma
tão diversificado hoje em dia que não tem como dizer que esse filme não é uma ficção científica. E aí Mas assim, eu acho que Okja é uma aventura. E aí você encontra a segunda, na verdade, grande intersecção com o Expresso do Amanhã. É uma aventura Sim. com elementos de ciência, tem ciência ali, para aquilo acontecer a ciência precisou passar. Sim, eles têm conceitos. Ele tem um conceito que muito básico de ciência, mas eu acho que ele o Expresso da Manhã é mais aventura com um toque mais de fantasia do que Okja. Okja, a fantasia dele fica mais na relação da menina com o porco, algumas situações que acontecem que são muito mais de fantasia do que de ficção científica, mas a ciência dele é muito mais embasada. Sim, não. O que eu quero O problema dizer do Expresso da Manhã é a forma como o trem funciona, etc. Ele é uma pincelada de ciência. Sim, eu não ia dizer nem a forma como o trem fantasia. funciona, eu ia dizer mais o que gerou o trem. Ele pega um conceito de ciência e transforma isso numa fantasia e bota ação. Que é o que ele faz nos filmes dele. Sim, ele não criou, é o ele primeiro. criou uma distopia. Exatamente. No Expresso da Manhã. De novo, ele Quer dizer, vem na aqui. verdade ele não, né? Porque o Expresso da Manhã é inspirado no graphic novel francês. Mas é lógico que ele construiu em cima dessa base. E a segunda coisa em comum entre os dois filmes, e aí a gente para de falar de roteiro, que a gente tá começando a entregar demais. Sim, o filme tem surpresas muito boas que eu acho que vale a pena assistir pessoalmente. Senhoras e senhores, ninguém mais, ninguém menos, Tilda Swinton. Maravilhosa. Aliás, Tilda... Não só Tilda, vamos tecer elogios ao senhor John Ho-bong e o seu sempre maravilhoso trabalho com atores. Sim. Ele consegue tirar leite de pedra. Eu acho que ele consegue tirar leite de pedra. Você tá dizendo isso só porque ele dirigiu Chris Evans? Exatamente porque ele dirigiu. Não, ele conseguiu dirigir o Chris Evans, ele conseguiu tirar aquela cara de boba, ele conseguiu pegar aquela cara de boba da Alison Pill e transformar numa coisa bem legal. Ok. Ele conseguiu fazer isso. Não, ele fez mais do que isso. E eu acho que ele pega atores e os coloca ao mesmo tempo que aqueles que você vê que os atores estão numa zona um pouco desconfortável do que eles costumam fazer. É um desconfortável que não é assim, eu vou foder a sua vida. É um desconfortável de fala pra mim o que você gostaria de fazer que te fosse extremamente desafiador e mas que fosse prazeroso, porque todo ator dos filmes dele você vê que eles estão tendo prazer no filme, não é uma atuação assim. Vamos pegar o Jake Gyllenhaal, eu tava conversando sobre ele hoje de manhã. Eu acho que é um daqueles filmes que você não olha pra ele e fala assim, eu não acho ele um mau ator, eu acho ele um ator muito bom, inclusive, mas é um daqueles filmes que você não olha e fala, é o irmão bonito da Maggie. Você não lembra que ele é o irmão bonito da Maggie, porque ele é o irmão bonito. E desculpe, às vezes a beleza dele ofusca alguns trabalhos dele, que ele é muito bonito. Mas eu acho que o problema de alguns trabalhos dele é que a beleza dele é o trunfo para aquele papel. Sim. Às vezes o papel não é bom. Exatamente. O personagem não é bom. E ele, dessa vez, a beleza dele é completamente irrelevante, é ocultada, inclusive, Sim. mas não é ocultada atrás de uma prótese nasal. Não, Nicole Kidman, então te falo o telefone pra você. Mas ele usa óculos, ele usa um figurino bigode, ridículo. aquele short, aquele meião. Então E ele e a Tilda, eles vão pra um caricato ali em cima de atuação que eu acho que funciona, pra mim, muito bem pro que os papéis se propõem. Exatamente, funciona pelo que são os personagens. Se o personagem do Jake Gyllenhaal não fosse caricato daquele jeito, ele seria um personagem que você odiaria, mas você não odiaria tanto, ou você odiaria mais do que o necessário pra fazer a situação ser mais leve. Ele não é um personagem odiável, longe disso. Eu gosto muito, eu acho o personagem dele uma delícia naquele filme. Não, mas dependendo se fosse um ator, sei lá, fosse o Ed Harris naquele papel. Que também tá ótimo no Expresso da Manhã. Se fosse o Ed Harris naquele papel, com certeza teria um tom diferente, Sim. seria outro personagem Mas completamente. aí eu acho que entra a mão do diretor. A mão dele coloca esses atores. Sempre me soa algo do tipo: vamos fazer algo diferente?
vamos fazer algo do que você não faz. E olha que a gente Eu gosto de atores que se desafiam. E eu acho que a gente tá falando da Tilda isso. Swinton, sabe? Nada nela é normal, nada nela é padrão. Se você pegar o personagem dela do Expresso da Manhã, que ela é uma porta-voz da elite, né? Ela é uma figura de autoridade no filme, e você pega o personagem dela no Okja, é uma diferença tão grande entre os personagens, entre os trejeitos, que você vê realmente que ali, esse é o desafio dela ali. Uhum, sim, ela tem um papel que as pessoas... quando falaram que era um filme dele com ela, meu cérebro comparou. E eu tava pronto pra comparar. Sim. A gente esperava um personagem da Tilda no Expresso da Manhã. E não é comparar. Boa noite, Nádia. A mim também, viu? A gente ficou muito surpreso. Eu vou te falar que assim, eu tava com uma expectativa muito boa desse filme, e ainda assim, eu terminei de ver o filme muito mais impactado do que eu imaginei que eu fosse ficar. Eu acho que o filme ele cria uma expectativa por ser esse mistério, que você não entende muito bem o que está acontecendo. Ele te surpreende no caminho, e ele não é nada do que você imaginou no começo, e ao mesmo tempo você está feliz por isso. Sim, e ele traz... E o fato dele trazer elementos de um cinema que não é o cinema que a gente está habituado a assistir, que é o cinema coreano, isso traz uma coisa nova, uma coisa fresca, porque ele mescla esses dois cinemas, o cinema americano e o cinema coreano nessa produção. Sim. E ele entrega... De novo, aí eu não... Mais uma vez, um motivo para eu não conseguir classificar esse filme. E ele entrega uma mistura muito boa, e eu acho que ele tem esse mérito. De novo, vou comparar com o filme anterior, porque eu acho o filme anterior uma preciosidade. Se você nunca assistiu, vai assistir, que é assim... Uau! Sim, o Expresso da Manhã, eu acho que ele é um filme muito pouco valorizado pela qualidade dele. Sim. Porque ele é um filme que tem qualidade, é um filme que é tão surpreendente, tem tantas reviravoltas, que você fica... Você não consegue... Você fica na ponta do seu assento. Sim. É uma expressão que a gente usa no cinema que é muito válida pro Expresso da Manhã. E aí, voltando, atores... Sim, atores... Tilda, Giancarlo Esposito, que eu adoro desde a época do Breaking Bad. Eu acho que ele tá no tom ali. Sim. Quem conhece o papel dele no Breaking Bad vai ver muita similaridade. Quem conhece qualquer papel dele vai ver muita similaridade. Eu não acho, tem um outro seriado que ele fez. Ele fez Get Down agora recentemente, que ele é um pouquinho mais estridente, mas eu acho que tá ali, assim, eu acho que é ele contido, é uma das máscaras do Esposito tá ali. Sim. Assim como uma das máscaras do Paul Dano é ter cara de psicopata. De maluco. Mas é um psicopata tão neutro, tão folha em branco, assim, a única motivação que existe nesse personagem é uma coisa que foi escrita há 40 anos atrás, e fim, ele não tem mais nada. Sim. Ele é neutro, ele não tem... A personalidade do Jay não existe, a personalidade dele são as regras... É a causa dele que foi escrita há 40 anos, inclusive é questionado isso durante o filme. É uma obediência cega, sim, que anula a personalidade dele. Tem muito dele. a ver com aquela que a gente falou, que é a crítica a todos os envolvidos nesse processo. Desde quem gera, a quem mercantiliza, a quem combate, todos são criticados nesse processo. O filme ainda tem ali, perdida, fazendo só uma participaçãozinha, só pra constar, pra ficar bonito no currículo, uma pequena Lily Collins, que tá ali só pra... Sim, eu demorei pra reconhecer. O que é um mérito. Sim, quando eu reconheci, eu falei, nossa, gente, a Lily Collins, quem não sabe, a filha do Phil Collins, que começou a atuar faz pouco tempo, né? É a Branca de Neve da Julia Roberts. Exatamente, ela começou a atuar naquele filme, basicamente. É a Shadowhunters que não deu certo. Sim, também, coitada. Que perdeu por uma série de TV horrorosa. Sim, que tá com uma temporada nova no Netflix, pra quem gosta. Eu assisto. Eu sei que é horrorosa, mas eu assisto. Tem o Paul Dano, tem... Eu acho que é um casal. O loiro e o prateado, eu acho que eles são um casal, e eu acho que tem um humor ali muito interessante entre tem uma os dois. cena dos dois ali. Você vê a proximidade dos dois como aquela coisa da amizade, mas ao mesmo tempo
tem algum Tem um coisa que não há mais romancezinho ali, ali, né? Tem um romance que fica no ar. É interessante porque cada um desses personagens, eles têm apesar deles fazerem parte do mesmo núcleo, eles têm uma personalidade que se destaca. Sim, né? E que para personagens que têm pouco desenvolvimento é notável. Exatamente. São cinco pessoas. Todos eles têm a sua personalidade e poderiam passar todos batidos e ser focado exclusivamente no Paul Dano, e não é o caso. Sim, ele é o principal, ele é o que está sempre à frente, mas você tem um pouquinho de cada ali que tudo deles define a personalidade. É impressionante como é bem trabalhado os diálogos entre eles e como eles se colocam. E aí eu vou de novo comparar com o outro, que eu acho que mais uma vez é uma característica do cinema dele. Não importa o tamanho do teu papel. Pode ser muito pequenininho. Ele tem a sua relevância. Sim. E você como ator tem a possibilidade de entregar algo bacana. Os personagens, aqueles que têm nome, aqueles que têm diálogo, por assim dizer, eles não estão ali à toa. Não. Isso é muito bom do diretor, né? Sim. Que eles não tem ninguém ali a mais que tá sobrando, que a gente vê em muito filme, né? Sim, parece você que fala, dá pra cortar esse monte de gente. Não. E mesmo os filmes dele tendo um monte de gente, sabe? O Expresso da Manhã tá lá. Chris Evans, muito bom, viu? Muito bom. Sim. Octavia Spencer, Tilda Swinton, Ed Harris, John Hurt, Alison Pill, sabe? Não é um elenquinho pequenininho, não. Isso aí já é bastante gente que você juntar na mão do diretor coreano. Lembra disso, vamos sempre lembrar disso, é um diretor coreano. Sim. Por mais que ele esteja na Netflix, blá, blá, ele é um diretor coreano. Existem preconceitos nessa indústria que, enquanto ele ainda for chamado de o diretor coreano... É aquilo, né? É a mesma coisa, por exemplo, o Padilha, que começou a fazer cinema em Hollywood. Ele é o diretor brasileiro, e brasileiro a gente é conhecido pelo cinema de favela ou por novela. Exatamente. O coreano é conhecido por novela. Assista, Nádia, é muito bom. Sim. Depois você volta aqui e conta pra gente o que você achou. Mas eu gosto muito e eu acho que personagens, não importa se você é secundário, terciário, quaternário, se o seu personagem... De novo, aí é percepção de atuação e eu gosto muito de reparar isso. A pressão que sempre me transmite é que ele sentou com o ator e falou assim, vamos falar do passado do teu personagem? Vamos conversar? Pro ator... E isso para um ator, eu estudo essa arte, por isso que eu tô falando. Isso para um ator é muito importante, porque você ganha uma bagagem que não está na cena, não está no texto, não existe no filme, na peça, na novela, em qualquer coisa que seja, mas que te faz entender como aquele personagem reage. Uhum. Então, cada uma daquelas pessoas que estão ali, aquelas 5 pessoas que estão ali, as reações delas são distintas. Esse é meu cachorro, gente, pra quem não conhece. Essa é a Octia do... Essa é a minha porca gigante, meu porco, no caso. Cada uma daquelas pessoas ali, o fato deles conhecerem as suas bagagens e os seus históricos, e às vezes é um histórico contado de uma maneira assim, em uma frase, do tipo, ele não come porque ele acredita que isso é maltratar. Sim. É uma frase, mas que passa muita personalidade. Então todas as reações deles nas cenas que eles estão presentes, você percebe que tem um algo por trás, na cabeça do ator. Isso, pra quem assiste, é a tal da motivação. Pra quem assiste, são personagens que têm motivação. Motivação não é só da Misha e da... De você contar toda a história delas primeiro, pra depois isso fazer sentido no filme mais pra frente. Isso não é necessário que isso seja esclarecido pro público. Ó, tem uma pergunta aqui. A Marina perguntou, e eu tava aguardando essa por último, não vou mentir. Falando sobre atuações, o que acham da atriz que faz a Misha? Eu acho que ela é uma menina que... Eu gostei da atuação dela. Eu não acho que... ela deve ser o primeiro filme dela, provavelmente. Eu acho que ela com certeza tem muito a melhorar, mas... Eu acho uma ótima atuação pra uma menina. Eu acho. Pra uma criança, pra uma criancinha. Não seja sexista. Eu acho uma criança, desculpa, eu queria dizer uma menina do sentido de nova. Eu acho uma ótima atuação por uma criança, eu acho que ela... Você atuar diante da Tilda Swinton não é fácil, você atuar diante de uma porca gigante que não existe... Que é aquela coisa, É né? muito pior.
Você tá falando com uma bola de tênis que tá flutuando. E ela transmite amor naquela porca. Eu acredito piamente no amor dela com aquela porca. Sim, é o tipo de atriz que você vê a primeira vez, espera que você veja em outras produções, principalmente enquanto for crescendo pra ter destaque. Até porque coreanos é difícil, né, a gente ter. Tem a Donna Bay, que fez basicamente todos os projetos das Wachowski recentemente, e não tem mais ninguém. Não. O resto é chinês. Mas eu acho que ela tem, assim, eu pelo menos, assim, a menina é impecável? Não é. Mas ela é uma criança. Assim, tudo, por isso eu falei, você vê que ela tem muito a aprender, mas aquilo que ela entrega no filme é muito verdadeiro. Sim, é muito honesto. Você acredita muito, e eu acho que, mas é fácil você ser uma criança e entregar uma criança. Sim, mas é muito difícil você ser uma criança e você entregar uma criança que fala com um porco gigante que não existe. E não é só ser uma criança. Ela não é uma criança numa situação normal. Sim. Ela é uma criança numa situação que ela tá confrontando uma autoridade. E eu vou usar uma palavra agora. Eu acho ela fodida nas cenas de ação. Sim. Eu acho ela fodida nas cenas de ação. Eu achei que... gente, assim, se fosse uma atriz mais conhecida, sei lá, se fosse a Ellie Fanning, quando ela era mais nova, você não veria ela fazendo tudo que ela fez nesse filme. Eu acho que a menina se joga na cena assim, sem medo de ser feliz. Eu tô aqui pra fazer esse treco dar certo. Sim. E vou fazer o que for preciso pra esse treco dar certo. E eu acho que isso é um mérito muito, muito grande dela. Sim. Sabe? Eu acho que é o que faz muito de você acreditar no personagem dela, né? A forma como ela se entrega bastante pro personagem. A gente tá falando dos atores, a gente falou do Giancarlo Esposito, falou da Tilda, que, como sempre, maravilhosa. A Tilda, ela entrega muito nos trejeitos dela, os personagens dela. É um filme que permite que ela seja a Tilda. É o tipo de filme. Acho que é por isso que vem a parceria. Um filme que permite. A Tilda é o tipo de atriz que ela. Se você vê um filme, botar, por exemplo, uma Meryl Streep atuando. Sendo a Meryl Streep, a atuação da Meryl Streep você vai ver muito bem aqui. A Meryl Streep, ela atua muito bem na voz. Sim. A Tilda é uma atriz que ela atua muito bem no gestual. O gestual da Tilda fala muito dos personagens que ela tá fazendo. O modo, a mão, a boca. A Tilda é uma atriz que ela se apoia muito no corpo que ela tem. Ela usa o corpo todo dela como... Sabe, ela não é só alta, ela é uma boa atriz. Pois é, né? A Tilda, e você vê isso no Expresso da Manhã, que ela é um personagem detestável no Expresso da Manhã. Detestável, aqui ela é uma fofura. Desde a primeira vez que você vê o personagem... nesse filme ela é um personagem que ela tem uma boa intenção? Depende do ponto de vista, tem. Então, tem uma boa intenção, mas ela é uma pessoa que é uma boa intenção duvidosa, vamos dizer assim. O que ela fala, né? São as pequenas mentiras que eles contam durante todo esse processo, que pesam um pouco na consciência dela, mas ela tem uma boa desculpa, que é sobreviver ao legado do pai dela. Exatamente. Né? Então você vê que é um personagem que, querendo ou não, ele é amargurado. E o que você começa assistindo o filme é uma personagem que ela... Eu acho que, especialmente o personagem dela e o personagem do Jake Gyllenhaal, são personagens que o filme vai avançando e eles vão desnudando coisas conforme a trama avança, que eles vão ganhando... Assim, é muito fácil você começar o filme achando ela engraçada ou, sei lá, ela exótica, mas o filme vai avançando, você perde o sol, acho ela exótica. Assim como o personagem do Jake Gyllenhaal, que você começa achando ele engraçado e são personagens que você passa pela raiva, você passa pela pena, você simpatiza pelos dois. Não tem em momento algum você não... Eu acho que tem um personagem, eu não vou falar qual de maneira alguma, que você não simpatiza de maneira alguma. É impossível, assim. Se você simpatizou com essa personagem especificamente... Mas eu vou te falar que eu acho que não. Se é o mesmo personagem, na última cena eu
eu vou dizer que não que eu tenha simpatizado, mas quando você entende o personagem, você fala, ok. Não, faz sentido. Não, ela faz sentido. A personagem sentido. é completamente coerente, mas você não consegue simpatizar com ela. Com ela não dá. É que assim, é o exemplo da vida real. A motivação os fins justificam os meios. Tem personagem que é assim na vida real e tem personagem que você vê no cinema isso desde o começo da história do cinema. Então assim, que você... Quando você entende o personagem, você fala, ok, eu entendo você. É compreensível. Bacana. Não dá pra simpatizar. Agora, a Lucy e o Johnny, Dr. Johnny, você consegue simpatizar em algum momento, mas nem que seja pela pena. Você tá num roller coaster emocional. Eles são engraçados, eles são bizarros, eles dão pena, eles dão ódio, eles se dão bem, se dão mal. Você não sabe exatamente o que você espera daquele personagem, você não sabe se você torce por ele ou se você torce contra ele. Exatamente. Eu acho que isso eu acho... Os dois personagens. De novo, o mérito do filme. Eu acho que não tem... mesmo tendo, não é um filme... É um filme de... Tem uma mocinha, duas mocinhas, na verdade, uma menina e uma porca, muito claras, são duas mocinhas, Sim. Muito claras, muito nítidas, mas o vilão do filme, o vilão do filme, Sim. é uma coisa, não é uma pessoa, não são aquelas pessoas, você não... E também não é aquela coisa também do clichê de a corporação do mal. Não, a coisa não é a corporação, a coisa é maior do que a corporação é parte da coisa também. É um ideal, eu imagino que por trás da indústria, porque, né, como a gente disse, é um filme que ele pega nesse ponto da indústria alimentícia, da indústria agroquímica, né, da parte da manipulação genética, mas também por causa do direito dos animais, então é meio que esse ideal do bem-estar animal, da indústria alimentícia, que é o grande vilão por trás do filme. Não é uma pessoa. Você não vai vilão. Você não vai apontar para uma pessoa e vai falar, você é o vilão, enfim. Sim. Não tem. Você pode começar... Eu comecei, óbvio, enxergando isso do personagem da Tilda, na Lucy Miranda, mas... porque ela é o front face, né? Mas no rosto do... Ela é só um pedacinho de uma engrenagem muito maior. Uhum. Ela só encontrou uma alternativa dentro daquela engrenagem que precisa vender porco. Sim. É só isso. Então eu acho que... E aí, mais uma vez, mérito de atores muito bons. Sim. E da direção que eu achei, assim, primorosa. Eu acho uma belíssima direção de atores, eu acho uma bela direção de ação. Eu acho que assim, eu gosto do diretor, adoro muito O Expresso da Manhã, é um filme ótimo. Eu gosto de diretores coreanos, Old Boy é um dos filmes mais surpreendentes que eu vi nos últimos anos. Então essa estética coreana, quem já viu esses outros filmes já está mais acostumado e sabe apreciar, né? Não é tão chocante, então você consegue ver a beleza por trás de uma ou outra reviravolta ali que pode acontecer. Mas eu acho que, como o filme ele passeia muito, como você disse, por alguns gêneros, talvez isso, na hora que você está assistindo e tenta criar uma linha coesa, né? Porque quando você está assistindo alguma coisa, você tenta encaixar aquilo dentro de um padrão que você já viu antes, né? E o que não vai acontecer com esse filme. Não vai rolar. Então eu acho que isso talvez seja um demérito pro filme para as pessoas que estão esperando uma linha de pensamento. Se você relaxar, e é por isso que eu gostei muito, porque... Eu acho que é um filme que merecia ser visto no cinema exatamente para você ter uma atenção, um enfoque muito maior. Você tem uma concentração que você não tem com a Sim, Netflix. porque quando você tá em casa assistindo a Netflix, você tá mexendo no celular, você pausa para atender o telefone, pegar a pizza... É tudo isso. Então eu acho que é um filme que a forma como a história é apresentada talvez tenha um problema aí para a pessoa se concentrar e entender que todas essas mudanças de direção na história ainda assim estão contando a mesma história. Você tem que comprar aquilo. Agora, para terminar, eu quero te fazer uma pergunta. Diga. Mais de uma pessoa falou sobre isso e eu queria saber de você. Tem uma cena
especificamente que as pessoas desistiram do filme, elas se perderam naquela cena porque elas acharam desnecessária. A cena não é, eu não vou falar qual é, mas a cena não é uma cena explícita, mas você sabe o que aconteceu naquela cena, e a cena choca, e algumas pessoas se perderam naquela cena. Quando eu assisti aquela cena, eu vou de novo, vai me remeter ao vídeo do vegetariano me convencendo a não comer carne. Sim. É um choque necessário. Pra você, foi um choque necessário? Não foi choque? Porque teve mais de uma pessoa que me disse, falou, eu desisti do filme ali. Não, eu acho que, na verdade, ele é uma cena que, como você disse, ajuda a definir, né, a vender o ponto de vista da Frente de Libertação Animal. Mas eu não gostei que é uma cena que, pro andamento da história, não tem uma conclusão. É uma cena que não tem segmento, não é nem conclusão. É uma cena ali que não tem segmento. Ela é um pouco gratuita. Eu acho que sim, mas... Eu não acho gratuita, porque eu acho assim, é esperado. Era óbvio que os planos, né, dessa corporação do mal envolviam de uma forma ou outra o que acontece. Mas é pesada. Exatamente, como bem disse a Nádia aqui, pesa. É pesada, mas ainda assim eu acho que serve para vender essa crítica, que aí já apoiando o lado da Frente de Libertação Animal, de que esses animais são, aos olhos dessas corporações, simplesmente animais. Pra mim, quando ele exibe essa cena, ele faz com o filme o que a Frente da Libertação Animal está tentando fazer dentro da trama. Sim. Que é esfregar na nossa cara, no filme eles querem esfregar para as pessoas lá, o que acontece. Sim. E ele esfrega. Assim, você não... não é um esfregar brutal visualmente, mas o ato e o que acontece... tudo... assim, ele você entende o que está acontecendo, Sim. Ele não demora, não fica horas nisso, mas você entende, e ali você entende o peso dessa cena. Mas aí o que eu falei, ele não tem um segmento. Não. Né? Poderia ter um segmento, apesar da forma como o filme se encerra, poderia ter um segmento ali. Sim. Mas eu acho que ele conversa bem com a o história que desenvolve ali na frente, um Sim. pouco depois. Sim. Então ela não é uma cena desnecessária no sentido de, meu Deus, ela tá aqui, você tirar ela do filme, ela não faz falta. Ela tem um porquê na trama, mas na trama do filme, mas na trama da personagem, o tema... Eu sou um pouco cego, gente, desculpa. O tema todo do filme... O tema do filme... Exatamente. Sim. O tema do filme é aquela cena. O filme Sim. passa... A coisa maior tá ali, resumida naquela cena. Que quando vocês assistirem, vocês vão lembrar disso. Ela é nítida, ela não é... Ela é uma bela cena no sentido cinematográfico, claro. Mas a mensagem dela é muito clara. Eu concordo que é isso mesmo. É a definição do filme ali. Exatamente. E algo mais você quer falar sobre esse filme? É o que eu falei. É um filme, é uma aventura, no final das contas. Se você pegar todos os elementos, juntar e fizer essa equação, já é uma aventura. Você não pode se assustar pela forma como ele entrega essa aventura, porque, como a gente disse, ele vai passear por diversos gêneros, mas ele está entregando uma aventura. E com certeza vale a pena ver esse filme, vale a pena prestar atenção. Ver prestando atenção, não ver com o celular na mão. Não ver com sono. Se você vai comer alguma coisa, você já começa o filme comendo, para não ter que parar. E se você for comer alguma coisa, você come um vegetal. Porque pode te incomodar um pouco. Pode ser. Pra quem é sensível pra essas coisas. Exatamente. Se você não pode comer o que você quiser e seja feliz. Comer um torresmo. Vendo o filme. E a Orchid é fofa. Sim. O filme não é fofo, mas a Orchid é fofa. Eu acho o filme fofo. Eu não acho o filme fofo. Eu não acho que, assim, o tema do filme não é fofo, porque a gente tá falando de crueldade animal. Eu chorei.
Mas o relacionamento da mídia e da Okja é muito fofo. E a Okja é um personagem muito fofo. Então eu ainda consigo classificar esse filme como fofo. Eu ainda acho ela mais fofa do que o Baby. Eu vou voltar pro Baby, porque eu acho que o Baby é o último porco muito fofo do cinema. O Porco-Aranha é engraçado. Mas é fofo. É engraçado. Ele não tem nada de fofo, ele é o Homer. Ele é o Homer em formato de porco. Então, o Homer é fofo. O Homer, ele entrou no coração das pessoas. Olha lá, os Simpsons era pro Bart ser o personagem principal, mas o Homer é tão fofo que ele ganhou a série. E a gente fica por aqui. Até o próximo. Dá o seu like, compartilha, manda pros amigos, pra quem a gente gosta. Pra quem não gosta, não manda não, gente. Que a gente não quer essa gente que a gente não gosta perto da gente, não. A gente quer que essa pessoa se foda. Só pra quem a gente gosta mesmo. E daqui a algumas semanas nós voltaremos, na verdade, nós dois vamos voltar com o encerramento da nossa trilogia de O Senhor dos Anéis, mas antes disso vai ter um outro filme que tá vindo a caminho. Mas aí eu vou te contar pra vocês depois. Logo mais. Tchau. Tchau, pessoal. Ao dedão.